Estamos ao vivo, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast chamado Síndico Faixa Preta. E aqui nós vamos tratar sobre os assuntos da vida em condomínios, né, de forma simples, tranquila, tá, pessoal? Assuntos de condomínios de forma leve. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3, Gestão de Condomínios e criadora de conteúdo digital para condomínios. Sejam bem-vindos, vamos lá? Roda a vinheta. E nós vamos iniciar o nosso primeiro podcast com um convidado muito especial. Iniciamos com chave de ouro, que é o Adriano Ávila, que está aqui com a gente. Ele que é referência em empreendimentos na cidade de Marília e que lança condomínios que a gente considera, né, inovadores. Estou aqui também com o Dr. Carlos Matos, que vai fazer a parte dos comentários dos condomínios, dos nossos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Tá bom? Vou ler aqui para vocês o nosso currículo do nosso entrevistado, porque vale a pena, né? Ele é administrador de empresas, formado pela ESPM, com especialização em investimentos imobiliários pela FGV e investimentos no mercado imobiliário pelo INSPER. Ele é sócio e responsável pelas operações da incorporadora A5, que hoje é uma das incorporadoras mais famosas de Marília. Seja bem-vindo, Adriano. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Dr. Carlos. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de a gente poder bater esse papo aí de um assunto tão presente na vida de todos aí, que é o dia a dia dos condomínios e dos empreendimentos imobiliários. E também, né, para nos auxiliar nos assuntos jurídicos, principalmente, né, Adriano, eu convidei o Dr. Carlos Matos para fazer os comentários aqui com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Matos está aqui do meu lado. Sim, obrigado pela presença do nosso ilustre convidado, Adriano, e parabéns pela iniciativa, né, Marília, por ser mais um canal de informação e troca de ideias sobre o assunto condomínio. Eu, como comentarista, eu vou participar pouco, vou dar apenas alguns pitacos e vamos lá, vamos ao programa. A minha especialidade é Direito Imobiliário e Condominial, atuo no ramo há mais de 20 anos, sou advogado há mais de 40 anos, ex-presidente da OAB, ex-conselheiro estadual, então já participei como membro, consultor da Comissão Estadual de Direito Imobiliário e Condominial da OAB de São Paulo, no último triênio. E vamos falar sobre os assuntos atinentes às questões de condomínios. Bom, nós vamos iniciar com uma pergunta aqui para o Adriano, principalmente com relação aos empreendimentos, né? Então, o que move vocês, Adriano? O que faz o coração de vocês pulsar quando a gente fala de empreendimentos? Por que vocês são tão diferentes aqui em Marília? Marília, acho que, em primeiro lugar, assim como você mencionou no começo, eu sou administrador de empresas, estou formado há, acho que 10 anos já de formação, 10, 11 anos de formação. Meu TCC da faculdade foi basicamente o que a gente faz hoje na 5. O tema do meu TCC foi exatamente como sobre as estratégias do mercado imobiliário para atender essa demanda das classes A e B, que é o que a gente atende hoje nos nossos empreendimentos. Então, desde lá de trás, isso foi um sonho, estruturado desde a formação, e aí vem com as especializações, enfim, que vieram na sequência. E o que move a gente hoje, basicamente, é melhorar a vida das pessoas de alguma forma. É claro que não é uma pretensão, de repente, você colocar que só um empreendimento imobiliário pode mudar a vida da pessoa, mas eu acredito que é uma ferramenta que muda a rotina, muda a experiência, enfim, vira a chave de algum momento da vida. E acho que isso vai muito em linha com o que acontece nos nossos empreendimentos. Nunca é um prédio por si só, nunca ele é implantado num local, num terreno por si só e pensando só do muro para dentro.
a gente sempre tem uma visão de que a gente tem que estruturar o negócio para que seja bom para quem vai morar, mas muito interessante também para a cidade, para o bairro em que ele está instalado. Então, o que a gente fala é assim, a gente tem que estruturar um empreendimento ou, enfim, pensar num projeto desde o início para que ele deixe o local que ele vai ser implantado melhor do que estava antes dele ser construído. Então, acho que é isso que a gente tenta com os empreendimentos, seja através de uma praça, como é o Parque das Árvores, onde a gente fez, hoje está na 3ª torre, a gente começou com Araucária, Paineiras e Jequitibá, seja através dessa doação de uma praça em frente aos empreendimentos, seja através de uma fachada ativa, que é o caso do Spot na Avenida das Esmeraldas, que a gente traz a rotina ali do bairro, enfim, para baixo da torre, trazendo um pouco mais de segurança para o dia a dia dos moradores. Ou mesmo que seja um banco, uma praça, um espaço de convívio, que possa agregar para a rotina dos moradores, dos empreendimentos, mas também do bairro. Então, acho que o que move é isso, é melhorar um pouquinho o dia a dia de cada um que vai conviver com os projetos. A gente estava até comentando, né, Adriano, antes de iniciar, que o Araucária, né, que é o empreendimento que já foi lançado, que já está em funcionamento, ele fica ali no Parque das Árvores, e ali vocês disponibilizaram um espaço, criaram para quem não conhece, vale a pena ir conhecer, porque é um lugar muito bonito, né? Criaram uma praça com um parquinho para as crianças. E esse espaço ele pode ser utilizado tanto pelo condômino, que está ali do lado, e que vai servir também para os outros empreendimentos, mas também por qualquer outra pessoa que queira ir lá, porque é um espaço aberto, né? Vocês fizeram essa doação para a prefeitura, foi isso? Exato. É um projeto que começou a ser sonhado em 2014, logo que eu me mudei para Marília. A gente lançou o empreendimento em 2016, já pensando no conceito de bairro planejado. A gente até vem, ainda dentro desse ano, com uma segunda etapa do projeto, mas a ideia é justamente essa, era que a gente entregasse os prédios, mas que ele melhorasse o bairro que ele tá implantado. Então, para os vizinhos que lá atrás tinham simplesmente um terreno vazio, onde era depositado lixo, hoje você tem um espaço de playground para as crianças, um espaço de equipamento de ginástica, pet place, enfim, espaço para leitura com espreguiçadeiras, com toda a fiação elétrica subterrânea, reduzindo poluição visual. Enfim, acho que a gente fala que é um presente ali para quem está na região, mas hoje é um presente até para pessoas de outros lugares da cidade que convivem nos espaços que foram deixados lá. E hoje eu tenho o privilégio de usufruir um pouco disso, porque eu vejo minha filha podendo estar lá num parquinho no meio da tarde, com 7 meses já aproveitando isso. Então, acho que parece que é o sonho concretizado. Assim, é um pouco do que foi pensado lá atrás, projetado, e hoje você vê as pessoas usando e mudando um pouquinho a relação que existia entre moradores, entre vizinhos, né? Ou voltando um pouco daquela antiga relação que se tinha com os vizinhos na rua, realmente interagindo entre si. A gente conseguiu retomar um pouquinho com o projeto do parque. E eu acredito, né, que você nem imaginava que sua filhinha estaria lá hoje, quando vocês fizeram esse projeto. Então, realmente, quando a gente fala de condomínio inovador, a gente pensa nisso, né? E aí, pensando no projeto interno, dentro do condomínio, o que não pode faltar no projeto de vocês? Marília, acho que basicamente, assim, quando a gente pensa em um projeto, em um empreendimento imobiliário, se a gente dentro da estrutura lá do escritório, o que não pode faltar, em princípio, num projeto, antes de ir para a parte interna aí do que é, de repente, os adereços, né, que vão ter depois no projeto, é localização e uma boa planta, tá? Então, um dos pontos principais que a gente observa, né, no desenvolvimento, primeiro, é uma boa escolha de terreno, é um local que faça sentido para o que a gente quer colocar no mercado. Então, hoje a gente está basicamente posicionado com terrenos na região do Salgado Filho, Parque das Árvores, que é onde a gente começou.
nas regiões da Esmeralda e região de Maria Isabel e Cascata, que são os focos hoje dos futuros empreendimentos da Cinco. Então, basicamente, um ponto é a localização, o segundo é o cuidado com o projeto, com a dimensão dos espaços, qualidade desses ambientes dentro dos apartamentos. Então, isso falando em planta, né, a gente se preocupa primeiro muito com a planta do apartamento, é por onde tudo começa, e aí depois a gente vai para esses adereços ou para os programas das áreas comuns. Então, depois, partindo para programa de área comum, enfim, hoje a gente tem uma vocação grande para condomínios wellness, né, voltados para bem-estar. Então, vindo aí do ritmo de pandemia, a gente hoje coloca bastante item voltado para atividades voltadas à saúde. A gente tem algumas questões sobre facilidades e comodidades para os futuros moradores, que depois a gente pode até falar um pouco mais para frente, mas pensando em melhorar a rotina dos futuros moradores dentro do condomínio. Então, acho que, mas basicamente, começando assim, o que não pode faltar para a gente é uma boa planta e uma boa localização. Aproveitando essa questão da boa localização, a gente não pode deixar de falar da valorização do último empreendimento de vocês, né? Que é uma coisa que chamou atenção na cidade. As pessoas compraram os empreendimentos no spot, e eu posso falar os nomes aqui, porque o Adriano me deixa falar, né? Mas as pessoas compraram num preço muito justo, né? E hoje a gente vê um valor muito bom para quem está revendendo ou quem está alugando, né? Ali você pode falar com propriedade que você é síndico, né? Do espaço. Então, você tem como dizer. Mas, realmente, a localização e o que vocês fazem com o empreendimento faz com que as pessoas aceitem bem e gere esse tipo de valorização, né? Exato. A gente tem, talvez no spot hoje, um dos metros quadrados mais valorizados na cidade. Isso já aconteceu com empreendimentos anteriores nossos também. O próprio Alamanda, em frente ao Pão de Açúcar, o próprio Araucária, na metragem dele, talvez seja um dos mais valorizados. E a gente pensa muito nisso, assim, quando você falou, foi vendido lá atrás a um preço justo, é muito o que a gente pensa. O nosso investidor ou o nosso comprador, mesmo que seja um morador final, ele tem que ganhar junto com a gente. Então, a gente lança em valores realmente de mercado, para que lá no futuro ele se beneficie dessa valorização que vai ter do empreendimento. Então, a gente tem hoje, durante a obra, aí, os lançamentos todos compatíveis com o que está no mercado, e eles atingem realmente valores de metro quadrado bem atrativos aí no final, que é onde o nosso investidor ou futuro morador se beneficia também junto com a gente. Bem, eu como comentarista estou aqui assistindo, né, o nosso primeiro convidado. Chegou dizendo que era tímido. Era tímido. Né? Na verdade, a minha função aqui seria comentar juridicamente. Não vou fazer isso porque o podcast não tem essa rigidez. Então, me permite até fazer esse tipo de comentário. Falar do que a gente conhece, né, facilita bastante. E aí eu preciso voltar um pouquinho na sua própria fala, porque quando você disse que a sua inserção na empresa se deu após o seu término dos seus estudos, o TCC. A empresa já existia há muito tempo, presumo. E essa política, você quem trouxe ou sempre foi uma preocupação, e aí tem a ver com a questão jurídica, da responsabilidade social da empresa, e não só visando o lucro, que evidentemente, o que move o mundo capitalista. Mas, pelo seu discurso, pela sua fala, a gente percebe que você traz dentro de você, né, esses conceitos, que é exatamente o que se espera de um empreendedor, né, de um inovador nessa área de abertura de novas pequenas cidades. Né? É não perder de vista a qualidade de vida daquela pessoa que vai ali morar. Então, eu gostaria só de resgatar um pouco essa sua história. Na verdade, Carlos, assim, eu tenho como histórico de família 2 empresários dentro de casa. Meu pai, que vem do mercado imobiliário, de construção civil, com um escritório de engenharia estrutural. Talvez seja aí um dos maiores do Brasil. Tenho um baita orgulho de falar isso.
Tenho minha mãe, que é empresária, comerciante, que atua aí na cidade há mais de 35 anos também. E, além disso, tenho também o exemplo de próximo aí do meu irmão, economista, e que está sempre próximo da rotina, enfim, quase como um conselho consultivo aí da família. Todo mundo se envolve, todo né? Todo mundo de alguma forma se envolve, seja para tirar uma dúvida, seja para conversar, mas o que eu acho sobre isso, na verdade, é uma transformação que sim vem de um momento de mudança interna da empresa, mas eu vejo que o próprio mercado imobiliário também se adequou nesse período, né? Eu lembro que em 2013, quando a gente falava de mercado imobiliário, você viu os lançamentos, o tipo de lançamento que era feito, como era feito, e assim, e por todo mundo, tá? Não é que era diferente em um ou outro, não, mas a preocupação era simplesmente se era entregue no prazo, se era bem acabado, e não tinha um catálogo que não existia a palavra localização privilegiada, né? Então, lá atrás, o que vocês simplesmente via isso nos catálogos de lançamento. Enfim, era uma preocupação muito mais com a segurança do negócio, com se vai ser entregue no prazo ou não, do que realmente com algumas essas características que eu considero, enfim, novas aí, que são apontadas, como essa preocupação com o entorno, enfim. Então, acho que é isso. Assim, é uma mudança, sim, da empresa, mas eu acho que o mercado imobiliário evoluiu bastante. Tanto em qualidade de produto, preocupação com a arquitetura, preocupação com o entorno, preocupação com os programas das áreas comuns. Então, hoje você vê os projetos muito mais completos para realmente para um futuro morador viver ali dentro do condomínio, enfim, e se relacionar com os vizinhos. Então, acho que é isso. Assim. Tem, sim, uma mudança interna da empresa, mas o próprio mercado acho que se atualizou bastante. Tanto que não é exclusividade nossa, acho que o mercado como um todo evoluiu muito. No caso, existe até a legislação, né, sobre a questão da cidade sustentável. O próprio legislador, né, o próprio vereador, os nossos deputados, então foram criadas leis com essa preocupação, para que a cidade não vire um amontoado, né, de pessoas sem a mínima condição de se viver. Isso fatalmente esbarra nas relações das pessoas e esbarra também, né, vai desaguar nas questões jurídicas, né, nos embates, que eu acho que vai ser, logo isso vai aparecer na pauta aí para se conversar. Porque quando existe o aglomerado de pessoas e quando o incorporador, o empreendedor, não tem essa cautela do pós, acaba trazendo dissabores, né, e acaba, com certeza, criando conflitos que poderiam ser mitigados se fossem pensados. Então, a gente percebe que vocês estão par e passo com o desenvolvimento do mercado como um todo, mas tem que ter política interna na empresa, né? Porque eu acho que é isso que você está dizendo aí. Exato. Assim, eu falo que algumas intervenções simples assim mudam muito característica de produto. Assim. Então, uma coisa que a gente tem feito muito nos últimos empreendimentos é aberto ele para a cidade, sabe? Ao invés de ficar aquele pequeno jardim interno voltado calçada para dentro ou, enfim, gradil para dentro, a gente tem aberto os muros, tirado um pouco de gradil e integrado o próprio jardim do condomínio à calçada. E isso faz com que você tenha pelo menos uma relação, um caminho gostoso de quem está passando na rua, e ela não é cercada por muros e ruas escuras. Enfim, acho que isso foi uma mudança importante que vem, claro, de dentro para fora e junto com os arquitetos também que pensam nos projetos. A gente, enfim, está mais ali pensando no negócio, mais brifando os arquitetos para que façam produtos que de alguma forma tenham essa relação com a calçada um pouco mais próxima. E com essa nova realidade, não há como também a gente fugir de assuntos polêmicos. Nós temos que, pelo menos, ouvir do nosso convidado, né, o que ele sente no dia a dia, porque, obviamente, a partir do momento que você abre as portas esse gueto privilegiado, que são os condomínios,
e essa integralização com os transeuntes, com a comunidade como um todo, como é que você sente o poder público, né? Qual é a cota de contribuição do poder público para os seus investimentos em especial? E aí, eu não estou dizendo do prefeito de plantão ou do legislador, vereador de plantão, mas sim, existe essa interlocução, não só com os seus engenheiros e arquitetos, mas existe essa interlocução, vocês sentem que tem assim, minimamente um comprometimento, um apoio, também do próprio governo na questão da segurança pública, tem rondas da polícia, porque nós também não podemos fechar os olhos que o que leva o cidadão a morar num condomínio é a segurança, e a segurança seria no ambiente fechado. Como é que vocês trabalham essa questão? Sobre a questão do auxílio dentro dessas questões de segurança e dessa relação que tem, dessas doações que são colocadas nos projetos, a gente tem sim um bom suporte do poder público no desenvolvimento, inclusive trocando figurinha do que é importante para a cidade, vamos colocar um parque, onde é importante ter essa praça, o que é importante ter nessa praça. Então, existe sim uma figurinha trocada em relação a esse tipo de desenvolvimento e conceito do que vai ser levado para o local. Discute-se bastante nas aprovações, então isso é muito legal, mesmo porque a gente tem que pensar na incorporadora como uma ferramenta de melhoria dos espaços, e isso vem em conjunto também com o que é feito pelo município. E sobre segurança, acho que, infelizmente, a gente não tem como passar assim, mas hoje é uma coisa que a gente olha muito, essa questão das aberturas dos prédios, né? E não é que a gente abre simplesmente ele para a rua e tira a segurança. A gente mantém os portões duplos de acesso, para veículo, de pedestre, mas eles estão recuados e tendo uma ligação melhor com a rua. Assim. Então, o que a gente sente é que, falando da imagem, né, assim, quando você pega um empreendimento todo murado em volta, onde ele está colado na calçada, à noite essa calçada é escura, ela tem pouca iluminação e ninguém está ali durante a noite, né? Então é um espaço vazio, sem olhos na rua, que a gente fala, né? Então, quando você pega um empreendimento como esse, que você tem uma praça na frente ou um banco, você tem vida acontecendo ali, você tem pessoas convivendo, e dificilmente você tem algum problema de segurança ou de assalto nesse tipo de local, porque que seja uma loja ou um café embaixo de um prédio, você tem os próprios usuários disso cuidando da rua que está ali em volta. Então, é muito diferente de você ver simplesmente um condomínio que, sei lá, ocupe um quarteirão todo murado, escuro, e que não tem a vida acontecendo ali. Então, por isso que eu acho que até melhora a questão de segurança esse tipo de projeto. Eu acho interessante, realmente, esse seu posicionamento, Adriano. E aí a gente chega nessas tendências, né? Que são esses condomínios que trazem, não só do lado de fora, os parques e tudo mais, mas dentro do condomínio, a gente também vê vida acontecendo em vários pontos, né? Hoje a gente já tem condomínios em Marília que tem um coworking dentro do condomínio. Isso é muito diferente. Então, a vida está acontecendo ali. A lavanderia compartilhada, os espaços compartilhados, o bike sharing, que também é uma novidade. De onde vocês tiram essas referências? Quais são as referências de vocês para que vocês consigam trazer isso? E como você, hoje, como síndico, consegue administrar, né? Porque onde tem vida acontecendo, a gente tem os conflitos. Como você consegue administrar isso? Eu acho que, primeiro, falando dos condomínios, né, dessas inovações dentro dos condomínios, os primeiros pontos assim são realmente observados em viagem, em pesquisa do nosso time, que é super envolvido em inovação, enfim, tendência de mercado. Outro ponto a gente realmente vive nos nossos condomínios, então a gente é morador e usuário do condomínio, então a gente começa a entender um pouquinho da rotina e o que é necessário.
E alguns pontos assim legais desses que você citou, um exemplo específico é o Delivery Box, por exemplo. É um espaço de receber entregas. Isso foi colocado, por exemplo, no Spot em 2018, já no material de lançamento. Isso foi uma observação de uma viagem que eu tive. Meu irmão, no caso que eu já citei, ele morou em Nova York um período. E entrando no prédio que ele morava, a gente observou que dentro do hall de entrada eram simplesmente caixas e mais caixas de entregas de Amazon a supermercado, a verdura. E os condomínios estavam sendo abarrotados de caixa logo na portaria porque eles não estavam preparados para essa mudança de comportamento do consumidor. Isso porque a gente não tinha nem passado pela pandemia, né? O Exato. que piorou muito, né? Exato. Então, isso depois a gente entra até no coworking, que também foi um negócio que a gente colocou em 2018 no projeto e, enfim, ele acabou sendo entregue no meio da pandemia e sendo super útil. Mas, e aí a gente viu que, enfim, os condomínios não estavam preparados para receber essas entregas ou não tinham pelo menos espaço para colocá-las. Então, isso foi uma virada de chave que a gente colocou em todos os empreendimentos a partir de 2018, no intuito de que, enfim, você não está em casa, você precisa receber uma carne congelada e assim a gente entrega com um freezer. Você precisa receber uma roupa de lavanderia, a gente tem um espaço com cabideiro e, enfim, ou uma despensa para receber secos. Enfim, a gente prepara o condomínio para que a portaria, no caso, também faça esse papel logístico do portão para dentro, né? Aí tem outros casos também, como, enfim, os mercados autônomos, né? Os mercadinhos autônomos que já estão presentes em um dos nossos condomínios também. Aqueles espaços que vocês têm lá de ferramentas também é bem legal, né? Que as pessoas conseguem pegar as ferramentas. Nem sempre a gente tem tudo em casa, né? Exato. Ainda mais nos apartamentos, que os espaços são menores. Então... Exato. Essa ideia do ferramentas compartilhadas acho que é muito legal, principalmente para quem mora em apartamentos menores, né? Ou mesmo em maiores, enfim. Mas a ideia disso é basicamente você não precisa ter uma furadeira para usar uma vez no ano ou uma vez na vida, né? Então, o que a gente oferece nesse caso é um espaço com furadeira, aspirador, enfim, ferramentas de uso geral, que basicamente pode ser compartilhada entre o condomínio e, enfim, retirada e devolvida, e você não precisa perder um espaço da sua unidade para armazenar isso também. Então, isso também tem no Spot, tem nos seguintes aí da A5. Se não for igual ao meu marido, que quer ter 800 ferramentas, é super útil. Mas a gente também tem o bike sharing, né, que é um avanço de informações. E a gente sabe também que no mesmo formato do bike sharing, para quem não sabe, o bike sharing é aquele... Você consegue compartilhar as bicicletas, mas hoje já existem compartilhamentos de carros, né? Em São Paulo isso acaba sendo um pouco comum. Você acha que essa tendência dos carros chega em Marília? Não sei, Marília. Não sei. Um exercício de futurologia. Eu acho Mas, assim. Pelo que você vem falando, vocês têm assim uma aptidão para futurologia, né? Porque você, óbvio, que aliado às suas viagens, né? Felizmente é assim mesmo, né? A humanidade cresce assim. Você vai ver aonde funciona ou não funciona e vou tentar resolver aqui. Então, talvez essa questão do carro, sei lá, um carro elétrico lá na porta do Spot para compartilhar, quem sabe? Exato. Uma coisa que é uma demanda assim muito reforçada ultimamente são as tomadas para carros elétricos. Assim, a gente tem tido cobranças semanais aí dos futuros moradores dos empreendimentos nossos sobre tomada para carro elétrico, e acho que isso é uma tendência. Sim. Que já está resolvida nos projetos com tomadas de carregamento compartilhado, né, pré-pagas e com carregamento compartilhado, mas eu acho que ainda vai virar a chave para uma tomada individual em cada vaga aí, porque pode ser que, enfim, as montadoras... É uma tendência mundial, né? Exato. Ainda a gente falando das inovações, né? Teve uma pergunta que veio do Instagram, que a pessoa perguntou se você acha
que as pessoas, né, que trabalham nos condomínios vão futuramente ser substituídos por robôs ou máquinas. O que você acha sobre essa inovação? Marília, eu acho que sim e que não. Eu acho que, dependendo das funções dentro do condomínio, se a gente mantiver as funções como estão sendo, de repente, de alguma forma pode ser substituída, mas eu acho que o ser humano ainda... As atividades do ser humano e o contato do dia a dia ainda é importante. Então, quando a gente pega, por exemplo, as estruturas de portaria, principalmente, enfim, nos empreendimentos nossos, os moradores valorizam bastante ter ali. E de alguma forma, eu acho que a gente tem que criar atividades. Aí o Dr. Carlos pode falar melhor se isso é possível e como isso é possível. Mas atividades para que a gente agregue funções para os prestadores de serviço do condomínio, no sentido de que eles entreguem um trabalho e uma prestação de serviço para os moradores. A gente até tem como entrega para o próximo empreendimento nosso, no caso o Paineiras, que vai ser entregue até fevereiro de 2023, a gente vai entregar com uma plataforma de concierge, no sentido de que a gente quer facilitar os serviços e rotina dos moradores. Então, com isso, eu acho que é necessário que tenha ali um prestador para fazer esse apoio. E essa plataforma, assim, nada mais é do que uma agenda de prestações de serviço que vão desde de manicure a serviços gerais, que vão estar integradas nessa plataforma, e basicamente a ideia é essa recepção, essa concierge do condomínio, fazer o atendimento, enfim, a interlocução entre os moradores e os prestadores de serviço. Então, acho que sim, acho que nos condomínios, na estrutura atual, talvez, enfim, portaria possa... Já existem, né, portarias remotas, né, como vocês mesmos têm bastante portaria remota aí, que reduz bastante, enfim, valor de condomínio, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, de alguma forma, talvez uma estrutura híbrida que ainda conte com algum prestador no condomínio para dar essa atenção aos moradores, acho que ainda vai ser importante. Assim, acho que 100% vai existir, mas eu acho que ainda vai ter... É necessário que tenham as pessoas ali para estarem próximas. Na verdade, Marília e Adriano, o direito, né, ele, como você... pediu para que eu desse comentar sobre isso, o direito nada mais é do que a adequação das novas realidades da vida, do dia a dia. E a gente percebe que no condomínio essas modificações elas ocorrem numa velocidade bastante grande, né? Porém, a formação de uma legislação específica ela é muito mais demorada, não porque a gente não queira, ou não porque a sociedade não precise. É pela própria estrutura, né, para se formar um projeto de lei, ser aprovado. E não levando, assim, também, que não é menos importante, nós temos uma cultura no Brasil, uma cultura de sindicalismo. Eu não vou entrar aqui no mérito se é bom ou não. Porém, isso implica para esse novo conceito de trabalhador ou de colaborador, implica numa situação diferente do que aquilo que é preconizado nas convenções, né, de condomínios ou nas convenções firmadas entre os sindicatos, o patronal, o empregado, enfim, da categoria, né? Eu acho que isso aí vai ter algumas implicações, terão alguns problemas, mas isso vai ser necessariamente será adequado. Vai ter que ser adequado. Vai ter que ser adequado. Porque a gente fala que a maioria dos profissionais hoje não faz uma coisa só, né? Quando a gente procura um profissional, e a gente sempre busca alguém que seja multifacetário, que faça isso, mas também faça isso. Então, mas pelo que eu entendi aí na pergunta e na sua resposta, seria hoje, hoje nos moldes existentes, seria mudaria o porteiro, né? Qual é a função do porteiro? É ficar sentado, apertando o botão de abrir e fechar? Só isso? Ou não? Poderia ter uma interpretação de desvio de função?
Então, teria implicações jurídicas nisso que, ao meu ver, vocês, né, incorporadores, têm que trazer essa preocupação. Porque, como eu disse, a lei só vai modificar a partir do momento que houver uma demanda tal que desperte, né, em alguém uma nova categoria de trabalhador. Você vê hoje, trazendo isso para o agronegócio, você vê hoje pessoas que não são mais tratoristas, são operadores de computador e a máquina anda sem ninguém lá dentro. É uma evolução do porteiro, né? natural, Eu exatamente. acho que as pessoas vão ter que se melhorar, né? Vão ter que se readequar à função de porteiro. Porque, por exemplo, até para a gente fazer contratação de um operador de portaria remota, a gente precisa de algumas habilidades que o porteiro já tem que ou já ter ou desenvolver. Então, eu acho que é uma melhoria nessa profissão. Eu acredito nisso. Eu acho que, na verdade, isso é bom para a categoria em si, né? Porque você agregando, enfim, atividades para ela e trazendo até melhorias de qualidade de trabalho, enfim, ele deixa de ficar numa portaria fechada para ir para uma recepção no hall principal do prédio, quase como um hotel, né? Quase como uma recepção de hotel. Com isso, no nosso projeto, por exemplo, a gente tem ao lado um espaço, um café lounge que a gente chamou, que a ideia é esse prestador estar ali para dar um suporte, um apoio aos moradores. O morador chegar com uma malinha da rua e ser auxiliado. Enfim, na verdade é mais uma característica de recepção. Mas eu acho que é uma evolução da portaria, assim, não é que, enfim, acho que isso já até acontece em alguns condomínios, já é feito por muita portaria informalmente nos condomínios, esse cuidado com os moradores, nos próprios condomínios que eu já morei, isso existe bastante, mas eu acho que formalmente seria uma evolução da atividade, assim, prestar algum serviço e apoio aos condôminos. Não vai ser fechamento de postos de trabalho, vai ser modificação do tipo de trabalho, né? Seria isso, né? Exato. É isso que a gente vê, assim, até pensando nas portarias remotas, né? O que é melhor? A gente pensar que, de repente, vai se extinguir a portaria física pela remota, ou é melhor a gente evoluir para uma função que tenha um pouquinho mais de atividade e as pessoas continuem ali dentro do condomínio, né? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. E, claro, aí vai depender de perfil de condomínio, porque em alguns condomínios esse tipo de função não é necessária e pode ser substituído pela remota, mas o condomínio que achar que isso é necessário teria essa estrutura, né? Inclusive, quando vocês fazem esses empreendimentos, vocês querem atingir um público, né? E esse público, qual que é o foco da A5 hoje? Marília, assim, basicamente é projeto a projeto, assim. Eu falo que a gente tem uma empresa que tem um foco em um perfil de empreendimento, né, voltados para o alto padrão. Mas o alto padrão, no nosso caso, não quer dizer metragens maiores ou menores, enfim. A gente tem caso a caso. Eu falo bastante, acho que desde o início, que a A5 é quase que um trabalho artesanal, assim, é projeto a projeto, é terreno a terreno. A gente não é uma linha de produção de apartamento, a gente não é como uma montadora de veículo aí que sai, enfim, fazendo um projeto atrás do outro, justamente porque não dá tempo de fazer com a mesma qualidade num volume muito maior do que a gente faz hoje. Então, eu acho que a gente não tem um público específico que a gente quer atingir. A gente atingiu públicos diferentes em cada empreendimento. E aí, claro, com muito voltado às características e a localização ou o que ofereceu cada um, metragens, programas de áreas comuns, enfim, acho que vai muito caso a caso. Assim, a gente não tem um público, a gente atende só pessoas, casais acima de 60 a mais que querem ir para um apartamento, mas dependendo do perfil do empreendimento tem suas características. Como exemplo, por exemplo,
como exemplo, né, no Araucária, que foi uma entrega feita em 2019, a gente teve um público vindo muito mais de residências grandes, que os filhos tinham saído de casa e os casais estavam lá dentro de uma grande casa, cheio de dor de cabeça de manutenção. Custos altos de manutenção, né? Com custo alto de manutenção, enfim. E aí muitas salas para limpar, né? Exato, sala, piscina, jardim. Tudo individual. E eles sentiam falta na época de um condomínio ou de um apartamento que ele não perdesse tanto para a casa, né? E tivesse essa facilidade de, enfim. Muito cliente fala para mim, poxa, eu quero passar a chave na porta e viajar e voltar e tá do mesmo jeito. Então, tranquilo, né? Esse foi o perfil nesse caso. Aí o Spot já é um público um pouco mais jovem, mas não também 100%, mas, enfim, teve um pouquinho mais dessa característica, até pela vocação do empreendimento, pela característica das unidades, pelas características de área comum, enfim. Então não tem um público específico, essa eu vou ficar devendo. Mas essa sua colocação é bastante interessante, quando você faz uma analogia ao mundo dos automóveis, né, que vocês não produzem residências ou o sonho da casa própria, na mesma proporção que a indústria automobilística, e vamos dizer, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e tudo mais. O Brasil, sim, porque ele produz, mas não se preocupa em ter estradas. Então seria mais ou menos isso. Vocês têm que ter a preocupação de fazer algo para o morador, mas que ele também se sinta realizado após a sua mudança. Porque não adianta você ter um carro de altíssimo potência e não tem estrada para andar. Então tem que conjuminar essas coisas. Seria isso, né, o seu exemplo? Acho que o exemplo é um pouco disso. Então a gente entregar, ter um pouco mais de cuidado em cada etapa do processo. Então fazer um projeto com qualidade, com boa arquitetura, com atenção às dimensões dos ambientes. Isso leva um pouco mais de tempo. Fazer um segundo projeto desse também a gente entende que não pode ser igual ao anterior, então leva um pouco mais de tempo para se criar um novo. E aí acho que é um pouco disso, assim, é um pouco de que a gente se debruça muito em cima de cada projeto, de cada etapa dele. Isso a gente tem uma estrutura enxuta na operação muito por conta disso. Assim, todo mundo participa de todas as etapas do processo, desde o time de arquitetura, engenharia, enfim. A gente tem todo mundo envolvido desde a concepção do produto até o pós-obra. E aí faz com que todo mundo tenha um pouquinho da visão de cada etapa. E depois da entrega também tem a sensibilidade do que aconteceu no condomínio, o que a gente pode melhorar, onde a gente pode arrumar nos próximos e onde a gente pode dar atenção nos condomínios já entregues. Agora conta para nós. Não foge dessa não, hein? A sua vida como síndico. Aliás, é o nome do programa. Síndico Faixa Preta. Me perguntaram o que você é faixa preta, Adriana. Já veio de camisa, ele já veio com a camisa preta. Eu tenho certeza que é de lançamento, de empreendimento. Isso você é realmente faixa preta. Mas vocês criam esses espaços compartilhados. Você, como síndico, acha que esses espaços eles criam mais problemas ou soluções nas relações interpessoais? Vamos lá. Primeiro, desculpa, de repente eu estou fugindo um pouco do assunto, entrando um pouco em incorporação, mas que é o dia a dia. Ele tem a dupla função. Ele tem que pensar na incorporação, no lançamento, e depois ele vai administrar com o síndico. Exatamente. Exato. Eu acho, Marília, na verdade, eu acho que melhora. Eu acho que é um problema, de repente, de uma boa educação de todo mundo. Acho que nem todo mundo é bem educado como deveria, né? E isso, enfim. E a boa educação de um não é de outro. Foi isso que eu até ouvi numa última assembleia aí. Né? E assim, eu acho que desde que exista uma boa educação, dentro das regras de uso do condomínio e desses espaços compartilhados, eu acho que melhora absurdamente a relação que existe entre os moradores, assim, porque ao invés de você ter simplesmente um apartamento, vamos falar assim, ao invés de você morar em 45, em 60 metros quadrados,
você ter mais lá 1.500 metros quadrados de área comum para você utilizar, faz com que seu apartamento cresça demais e faz com que você, ao invés de chegar à noite e ficar sozinho em casa, você tenha a relação com o seu vizinho, com o seu colega de condomínio. Então, acho que desde que seja condomínios mais antigos, que não tinham tantas atividades nas áreas comuns, e você basicamente se restringe a entrar pela garagem, subir para o prédio e no dia seguinte sair pela garagem de novo. Então você não vê ninguém, você não tem contato com o seu vizinho. E esses condomínios, na verdade, esses mais novos oferecem isso, esse tipo de relação. Então, acho que sim, é uma dor de cabeça para que se exista a educação no uso. Para o síndico talvez seja um problema, mas para os condôminos eu acho que é um grande ganho assim, para a rotina. Assim. Então, acho que é isso. A gente não pode esquecer que assim, né? O síndico, quando ele não está assessorado, ele tem um grande problema, né? E a gente busca assessorá-lo para que você não tenha esse problema com o síndico. Mas a gente sabe que vira e mexe sempre tem uma ocorrência, né? Exato. Assim, eu falo que, na verdade, eu sou síndico por tabela, porque vocês que fazem quase que o papel para mim aí nos condomínios. Acho que o suporte de tanto seu pessoal, mas da IF3 como um todo. Acho que nos condomínios que a gente está é a própria Karen que fica mais ali no dia a dia. Tem o pessoal também da supervisão, enfim. Eu sou síndico por tabela, por isso que eu estou falando até pouco de ser síndico aqui, porque o que vocês fazem é muito mais até do que a função de administração do condomínio. Vocês dão um suporte integral lá pro prédio, né? Não, você faz uma coisa muito importante. Você confia no nosso trabalho. Isso faz toda a diferença para a nossa atividade, né? Mas me conta assim, você tem alguma situação inusitada que você já presenciou, acompanhou como síndico ou na sua vida como condômino, né? Alguma coisa que aconteceu no seu condomínio ou que você achou diferente? Acho que a última que eu ouvi foi assim, aula de violão em coworking, esse tipo de coisa assim, mas eu não tenho nada assim muito que tenha ouvido muito diferente assim. Acho que é mais É que o assunto normalmente, né, ele sempre é de polêmica. Né? Então, se você trouxer algo que não seja de polêmica, que bom, parabéns para você. Você sabe que falta pouco, aí eu tô tentando passar zerado, então tô de olho aqui se eu não falo nada de errado aqui. Então, não, mas tá indo super bem. Eu acho que eu não tenho assim nada assim, acho que claro que eu falo que os primeiros anos do condomínio acho que são geralmente os mais difíceis, né? Até todo mundo se estabelecer, tem aquele período de mudança, enfim, de instalações nos apartamentos, de marcenaria, enfim, esse tipo de coisa. Você é síndico há quanto tempo na sua vida? Isso é questão pessoal. Quanto tempo você... Poxa, primeira vez que você assumiu essa função? Eu fui a primeira vez em 2015, quando a gente entregou o Alamanda. Não tem como ser de fachada, viu? Você já tomou decisões difíceis. Já. Acho que foi inclusive quando a gente conheceu, assim, a gente já se conhecia antes, mas foi quando a gente começou a trabalhar junto, já no meu primeiro exercício. E a confiança, como a Marília disse, né, e você também, a confiança se constrói, se adquire, né, não se impõe. Então isso traz, ouvindo de você, né, traz assim um alento para o nosso trabalho. Eu, felizmente, em relação aos condomínios de vocês, a gente tem pouca demanda. Não chega até a gente, né? Porque eu cuido mais da parte já quando a coisa está no contencioso mesmo. Uhum. Então, felizmente, não tem nada, nenhum registro. Inclusive de inadimplência, né? Sim, inadimplência baixa. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui na 5 conversar com você. Você ainda ficava ali na Carlos Gomes, né? Sim. Fui com a minha pastinha lá. Falei, meu Deus, quem que eu vou encontrar? E chego lá, né? E aí você abriu as portas pra gente. Então eu tenho que agradecer muito mesmo o que você fez por nós. Imagina. Por isso que você é nosso convidado de ouro. Estreando, né, o novo projeto. Imagina, que isso. Eu acho que é muito importante assim pra gente, como eu disse assim, eu falei brincando, mas é verdade assim, o trabalho da MC e F3 agora, né? Eu tô da época de MC, mas a gente está no mercado há mais de 10 anos, né? Como MC, isso aí introspectou na cabeça. Exato. E há um ano como F3 em Marília, né? Em Marília, exatamente.
E assim, eu falei brincando, mas é realmente isso que acontece no dia a dia, assim. Infelizmente, pelas atividades, por tudo, enfim, eu até sou síndico em condomínio que eu nem moro, então ainda fica mais difícil, né? O dia a dia, entender o dia a dia, entender as necessidades do condomínio. Conto muito com o apoio, enfim, da supervisão da IF3, de subsíndico, de conselho, de amigos que moram no condomínio. Mas sem dúvida, o suporte da administração é fundamental. Por isso que, para a gente ali, a gente já nem pensa duas vezes na hora de recomendar a IF3 para os condomínios da A5. Eu queria agradecer, né? Agradecer vocês, agradecer os nossos patrocinadores que acreditaram no nosso primeiro podcast, da Quintec, assessoria empresarial, e a Castanharia, que está aqui nos servindo hoje com essas delícias. E, Adriano, para a gente fechar, né? Conta um pouco para nós, quem é o Adriano no dia a dia? O que você gosta de fazer, seus hobbies? Eu sei que você já participou de um Ironman, né? Eu queria saber um pouco disso, me conta. Acho que não tem muito, né? Acho que eu falo que as pessoas, às vezes, quando você fala, mas quem é você, né? Geralmente a resposta é sempre voltada ao trabalho, né? Então a gente sempre acaba, eu sou o Adriano da A5, e enfim, a gente faz isso. Né? Filho do Ave. Né? Exato. Então fica sempre tudo voltado ao trabalho. Mas, basicamente, enfim, tenho 33 anos hoje, pratico esporte, atividade física. Fiz um Ironman em 2014, faz bastante tempo já. Casado com uma filhinha de 7 meses. E, enfim, uma fase muito, muito bacana da vida. Aí, talvez a melhor fase da vida aí, de poder tá vivendo tudo isso agora com uma filha, né? Acho que mudou completamente o jeito de enxergar as coisas, enfim, de encarar problemas que todo mundo tem. E, enfim, acho que é isso. Acho que enfim, fora o trabalho, eu sou só, enfim, uma pessoa casada com um filho com filho pequeno, né? Com um filho pequeno que perde umas noites de sono. Já tá dormindo já? Já tô dormindo. Então já minha esposa que acorda de madrugada. Então eu falo que é fácil, viu? Porque ela que acorda de madrugada, cuida, enfim, então acho que não tem muito que... Tímido, né? Exato. Bastante tímido. Bom, quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de, já nesse primeiro programa, agradecer novamente, né, a sua presença, Adriano. Foi uma feliz coincidência, porque, na verdade, você falou do Ironman, na hora me veio à mente o seu pai, né, que vive correndo pelas ruas de Marília, carequinha como eu, e... A coincidência foi que eu e seu pai fomos colegas de colegial, né? Nós estudamos juntos, nos idos dos anos 70 e qualquer coisa, no Cristo Rei. E é um orgulho, da mesma forma que você tem orgulho dele, né? Ele deve ter de você, obviamente. E é um orgulho para nós, né, ver os filhos, no caso meu aqui, a Marília. Caçando assunto, né? Caçando assunto e criando o assunto, né? Na verdade... E a MC e a F3 é um projeto que aconteceu há 10 anos atrás, há mais de uma década, e nós estamos juntos desde então. Então, sem demérito algum aos futuros novos convidados, ou aos outros síndicos, outros incorporadores, enfim. Esse programa veio exatamente, né, esse projeto de podcast veio exatamente para dar abertura e dar voz, né, a um público que trabalha muito, mas fica sempre na retaguarda, fica sempre escondido. E é importante que isso seja, né, que tenha mais visibilidade. Sim. Até para que o assunto seja debatido, né, e não vire somente uma maquete de uma imobiliária para uma compra futura. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, né, e espero que esse novo projeto, Marília, seja duradouro, como tem sido a MC e a F3, e que a gente falar sobre o assunto de condomínio é sempre interessante, instigante,
né? E síndico ainda, faixa preta, melhor ainda. Obrigada, Adriano. Obrigada mesmo por você tirar um tempo, né, da sua agenda para estar aqui com a gente. Realmente trazer o coração, né, da A5, o que está movendo vocês. E a gente consegue ver, pelo que você fala, por que a A5 é o sucesso que é. Então, parabéns para você, parabéns para o seu pai. E muito obrigada por você ter feito parte desse nosso primeiro podcast. Obrigada, gente. Até mais. Até o próximo. Valeu, obrigado, gente. Pronto. Aí, viu? Tá vendo? Sobreviveu com Pelo amor de louvor. Deus. Com louvor, meu cara.